Pela conjuração de forças arcanas, fico feliz que vocês estejam aqui no YouTube para que eu possa falar de magia. Vai ser magia o papo. Você deve conhecer Alan Moore, né? Eu acho que sim, talvez. Não sei. Caso você não saiba, você vive num bunker, você caiu por acidente num canal de quadrinhos. Alan Moore é um quadrinista e também mago famoso por obras como Watchmen, V de Vingança, Do Inferno, Liga Extraordinária, Lost Girls. Ele fez muita coisa legal. E uma das coisas também muito legal que Alan Moore fez e que pouca gente conhece são as suas performances. Ali por volta dos anos 90, quando Alan Moore, no seu aniversário de 40 anos, decidiu que ele era um mago. Magic is political. Magic is social. Magic is cultural. Magic is pretty much everything. E é doido isso acontecer no seu aniversário de 40 anos, porque você nunca sabe se é uma iluminação mística ou se é só uma crise de meia-idade. Mas foi a partir dali que ele começou a fazer apresentações, leituras que se dão num ambiente com toda uma decoração específica, com pessoas escolhidas e tal, tem todo um climão ali. E algumas dessas performances foram quadrinizadas por Ed Campbell. Para quem já acompanha a obra do Alan Moore, Ed Campbell, todo mundo sabe, foi o seu parceiro em Do Inferno. E para fazer aqui um comentáriozinho paralelo, Do Inferno é um dos melhores quadrinhos de todos os tempos, só que a galera não lê porque fica no tipo, eu quero ver Batman, a piada mortal do Alan Moore. Batman do Alan Moore, Leia Do Inferno, seu cocô. Mas eu perdi o foco aqui porque eu comecei a ofender o público, só um pouquinho. Voltando, tá? A partir dos anos 90, o Alan Moore começa a fazer essas performances, algumas são quadrinizadas e agora estão saindo no Brasil. Trata-se da edição Palavras, Magias e Serpentes, lançada pela editora Darkside e que traz duas dessas performances quadrinizadas e um longo bate-papo entre o Ed Campbell e o Alan Moore. A editora Darkside me convidou para que eu falasse desse quadrinho aqui para vocês e eu vou falar, mas vou falar de uma parada bem específica. Além de mostrar coisas bem estranhas que eu recebi, como isso aqui, que com certeza quando a minha filha tiver 13 anos e for gótica suave, eu vou dar de presente pra ela. Será que ela gosta de tarô também? Ó, tem isso também. Mas voltando pro livro, que é o que interessa. Essa edição aqui traz duas versões quadrinizadas dessas performances. Uma é a Membrana Fetal, que aconteceu originalmente em 1995, e a outra é Serpentes e Escadas, de 1999. Serpentes e Escadas não me pegou muito, agora a Membrana Fetal é foda. Na verdade, eu já tinha ouvido falar bastante dessa obra, porque é basicamente a única autobiografia de fato que o Alan Moore fez. Aqui ele fala muito dele, sobre a vida dele e de uma perspectiva muito doida. Porque o que está em jogo aqui nessa autobiografia do Alan Moore, e é isso que eu vou comentar nesse vídeo, é o quanto que ele se esforça para se dessubjetivar. Alan Moore faz uma investigação mística na origem da vida antes mesmo de você ser um sujeito. E ao mesmo tempo constrói uma crítica à sujeição. Mas antes de eu avançar em terras ocultas de sombras arcaicas, eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, compartilhe e se inscreva caso seja novo por aqui. Tem um sininho aqui embaixo para você receber notificações do canal, tem um coraçãozinho para você fazer uma doação, E você pode ser um apoiador e sustentar essa bagaça. Sendo apoiador, você pode participar de lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. Mas vamos lá, vamos voltar para Palavras, Magias e Serpentes, mais especificamente a Membrana Fetal. Ela aconteceu em 18 de novembro de 1995 e a história começa a partir do dia 18 de novembro de 1995. O dia mesmo da performance onde o Alan Moore tá ali apresentando faz parte da história e é a partir dela que você vai dando passos cada vez mais para trás. E aí você pergunta, por que se chama Membrana Fetal? Porque o grande mote dessa narrativa do Alan Moore é que ela acontece um pouco depois da sua mãe morrer. Sua mãe estava com melanoma no fígado e ele a acompanhou, assistiu a sua morte lentamente. Depois, fuçando nos espólios da mãe, ele acabou encontrando a membrana fetal dela. E aí você vai dizer, o quê? Como é que é? É que se tinha por hábito, depois do nascimento da criança, de se conservar essa membrana fetal a partir de um processo ali de prensa em papel e cera. Então você tinha uma espécie de folha que era a membrana fetal daquela criança. O Alan Moore, inclusive, aqui comenta uma série de projeções místicas dada à membrana fetal. Ele até mesmo fala que isso era usado na cabeça para determinados sacerdotes e que depois isso acabou virando as perucas dos juízes e reis, mas aí eu também não sei se isso tá certo. O fato é que sempre houve projeções místicas religiosas em torno do nascimento, da membrana fetal, da placenta. Tem um livro, inclusive, do filósofo Peter Sloterdijk, chamado Esferas, que ele fala muito disso. O quanto que nós criamos símbolos no nosso nascimento e que servem basicamente para orientar quem nós somos. Informar quem nós somos. Do tipo, isso aqui sou eu. Isso é algo que parece tolo, mas é extremamente profundo. A gente passa a vida inteira sendo informado pelos outros que nós somos. São os pais que dizem que a gente é filho. São os professores que dizem que a gente é aluno. E é o seu chefe que diz que você é um merda. Cada cultura trata de um jeito diferente esses espólios do nascimento. O Alan Moore, pelo que conta aqui, mostra que na Inglaterra eles costumavam usar essa membrana fetal para servir, inclusive, de orientação nas grandes navegações ou até mesmo prever tempestades. É uma
doideira. Ou seja, por aquelas marcas de sangue, aqueles desenhos ali um tanto abstratos, você consegue entender o mundo. Ou melhor, você consegue entender o seu mundo, o quanto que o seu destino está ali já de alguma maneira predito. Então, é nesse contexto que a performance do Alan Moore começa, ou seja, pela descoberta da membrana fetal da mãe e uma reflexão sobre a sua própria vida. O texto, pessoal, é extremamente poético. Para quem está acostumado com o Alan Moore dos quadrinhos, aqui vai até levar um certo susto, porque aquela carga literária que, de certa maneira, os quadrinhos tendem a ancorar pelos desenhos, ou seja, a coisa não fica tão pesada. Aqui já nessa edição, por mais que também tenha desenhos, aqui dá pra ver que a ênfase é o texto. E o texto do Alan Moore é muito bom. Porque uma das coisas que da minha parte agradam muito no Alan Moore é o quanto que ele consegue relacionar coisas muito diversas. E não é à toa que essas quadrinações se deram na esteira de Do Inferno, porque o Do Inferno também é uma história sobre isso, sobre uma série de conexões, relações um tanto improváveis. Quem acompanha aqui o canal, inclusive, sabe que a gente aqui vive fazendo isso, inclusive isso é o charme, é fazer essas relações de esquizofrênico. Mas voltando aqui à membrana fetal, o que o Alan Moore faz é, a partir deste gancho da membrana fetal, começar a pensar a sua própria vida. E aí ele vai pulando alguns episódios bem específicos, ou seja, o Alan Moore adulto, o Alan Moore adolescente, criança, bebê e depois, inclusive, como simplesmente um zigoto, como alguma coisa voltando lá para a origem de toda a vida. É difícil de escrever, é difícil até falar sobre, porque é o tipo de coisa que só tem graça você lendo, e é muito, muito tocante. Há uma delicadeza e ao mesmo tempo uma acidez muito grande sobre os detalhes. Por exemplo, quando ele começa já na sua fase adulta, ele comenta muito aqui sobre as máscaras de palhaço. Mais especificamente essas máscaras sociais que a gente vive no dia a dia para poder sobreviver. E aqui ele usa a imagem muito forte de um cara que trabalha em escritório e que depois, quando tira a máscara, percebe que está muito, muito velho. É uma imagem que inclusive me pega forte, porque eu também estou perto dos meus 40, talvez eu vire mago também, porque aqui o que está em jogo é o quanto que a gente vai fazendo uma série de coisas, a gente vive nesse corre-corre e de repente a gente percebe, cara, a vida passou. Eu estava tão ocupado nessa performance social que eu tenho que executar que eu perdi completamente a noção do tempo. E o tempo é a única coisa que eu tenho, né? Diz o Alan Moore. Pessoas que não respeitamos, mas a quem devemos polidez. As humilhações arrasadoras e tão obscuras que ficam imperceptíveis. Cambaleamos machucados da escrivaninha à mesa do chá. Entorpecidos de descrença. Quando retiramos os curativos, não nos reconhecemos mais em nossas imagens feridas, em nossas vidas desajustadas. Como viramos esses espectros no corredor da esteira rolante? O que éramos antes disso? Trabalhamos e dormimos, trabalhamos e dormimos, trabalhamos e dormimos, trabalhamos e dormimos. Fim de semana, infarto. Após esse episódio tão otimista sobre a vida, Alan Moore volta um pouco mais no tempo e vai à sua adolescência. E aqui a gente vê coisas que, para quem já acompanha entrevistas do Alan Moore, sabe bem o que ele pensa. Alan Moore, por exemplo, é bastante crítico às escolas. Como ele mesmo diz aqui no quadrinho, o verdadeiro currículo é pontualidade, obediência e aceitação da monotonia. Habilidades que necessitaremos mais tarde. Terapia de aversão evasiva para curar nossa sede de informação. E nos condicionar de tal forma que, como consequência, forjamos uma associação entre indolência e prazer. Confundimos rebeldia com um penteado, que eu não vou conseguir fazer porque eu sou calvo. Essa passagem aqui da adolescência do Alan Moore tem momentos muito tocantes, tem a sua primeira vez sexual, mas tem também aquele sentimento amargo do tipo, ok, eu estou crescendo, eu estou virando adulto e eu não vou conseguir ser nada do que eu queria. Ou melhor, não é que eu não vou conseguir ser nada do que eu queria, eu vou ser tudo aquilo que eu lutei para não ser. É aquele momento da adolescência que você passa a olhar para os seus pais e começa a ter uma outra perspectiva deles. E como vocês bem sabem, tem aquele momento que você acha os seus pais heróis, depois você se decepciona profundamente com eles, e daí depois tem aquele terceiro momento em que você olha e diz assim, ok, eu entendo o que aconteceu com vocês, porque o que aconteceu com vocês é a vida, e ela está prestes a acontecer comigo também. Eu, no final da adolescência, estou muito próximo a repetir a tragédia que meus pais foram. E quando eu falo aqui de tragédia, eu não estou falando de algo no sentido de evento terrível ou de pessoa ruim. Falo de tragédia no sentido de que você vai lutar, lutar, lutar ao longo da sua vida, e a maioria dessas lutas você vai perder. O seu destino, você sabe muito bem, apesar de viver em negação, pertence aos deuses. Você não tem muito poder, não. Daí que nós damos mais um salto no tempo e vamos para a infância do Alan Moore. E já começa com uma imagem forte, que é com seu ursinho de pelúcia indo pro fogo. Esse ursinho de pelúcia vai aparecer mais depois. Então, esse episódio já começa com uma imagem de morte, da perda de um amigo, de alguém que foi muito significativo para nós em um certo momento, mas depois ficou para trás. Esse trecho aqui é muito bacana porque mostra o despertar do interesse pelas meninas e do quanto que ele criou na sua mente uma série de paixões que jamais foram correspondidas. Nessa parte, eu não sei de você, não sei se você era o pegador da escola, mas aí me pegou forte. O que eu tive de namorada que só ficou aqui na minha cabeça, foram muitas. E esse quadrinho, por ser uma autobiografia contada de trás para frente, a gente já tem aqui um vislumbre do futuro que às vezes é terrível. Como por exemplo um momento que é muito tocante, onde o Alan Moore passa pela irmã de um colega e ele fala, nossa, como nós éramos apaixonados por ela. E essa menina pouco tempo depois teve um acidente de moto, foi dilacerada
morreu. A imagem, portanto, banal dessa menina deitada na sua cama, provavelmente vendo TV, tem um gosto azedo muito, muito forte. Tem uma aura simples, corriqueira, mas está o tempo todo dela gritando algo muito ruim está prestes a acontecer. E o Alan Moore segue nesse percurso de cada vez ir mais para trás. Daí ele já está agora naquela fase da alfabetização. E aqui, como um bom místico, ele faz toda uma interpretação muito legal do fato de nós não conseguirmos ler. Diz o mago Alan Moore: antes de saber ler nossos nomes, os cabideiros são identificados como hieróglifos. A pipa, o peão, o avião. Algo já se perdeu, certo olhar, certa voz. Incapazes de relembrar além de a mais vaga das formas ou sabores enquanto os sentidos recuam para dentro daquela bruma muda, antes que pudéssemos conhecer o esplendor da palavra, quando a forma era todo o nosso vocabulário. A pipa, o peão, o avião. Essa passagem é muito boa, porque de fato, agora eu tenho uma filha pequena, eu observo essas coisas. A gente tem um reconhecimento do mundo que vai mudando ao longo do tempo. E que momento legal é esse onde a gente não sabe ler ainda? Tem um certo encanto disso quando acontece na infância. Porque como você ainda está muito aberto às possibilidades, você basicamente está lendo tudo. Entendeu o paradoxo? Você, por não saber ler, tudo se torna um objeto de leitura. Quando você é muito novinho, você não consegue saber exatamente nem o que é que precisa ser lido, o que pode ser lido. Daí que os objetos são objetos de leitura, daí que tudo de alguma maneira precisa ser codificado. E essa sensibilidade, que é uma curiosidade radical das crianças, a gente vai perdendo com o tempo. Lamentavelmente a gente vai perdendo. De certa maneira, inclusive, falando sério mesmo aqui, esse canal existe aqui para poder a gente fazer a leitura de objetos como se fôssemos crianças. Não se trata de uma leitura infantil no sentido de ingênua, mas uma leitura que pode nos maravilhar. Alan Moore então volta ainda mais para trás e agora ele é um bebê. E ele é muito bom para descrever a percepção de mundo de um bebê, inclusive do quanto que os objetos mais corriqueiros da casa são interessantes. Inclusive aqui todo um esforço de perspectivismo, ou seja, de tentar ver o mundo como um bebê, portanto o mundo debaixo da mesa da cozinha, um mundo onde os brinquedos, a comida, nem tudo está acessível porque está muito no alto, e o quanto que detalhes banais que a gente tem na nossa casa, para uma criança acaba se tornando algo hipnotizante. Aquele parafuso com uma forma diferente, caramba, né? Que parafuso legal, dá barato ver o parafuso. E uma coisa aqui que o Alan Moore explora muito bem é o quanto que o choro, o cocô da criança tem todo um significado especial para ela. Dia 1, papai e mamãe morrem, e agora chorar e chorar. E dia 1 tem coisa pior que não consegue pensar e chora e chora e chora e chora. E é agora. E só para explicar aqui, né, que os pais do Alan Moore morreram. O que aconteceu foi basicamente que talvez ele estivesse na cozinha e ele na sala. E quem tem contato com criança pequena sabe que quando ela perde você de vista, aí é um choro que não acaba mais. Dormir numa noite mágica com um cão velho e sábio e um urso de pelúcia por conhecer e escutar. Os animais secretos que são amigos primeiro e não pode maltratar e nunca mesmo abandonar. De repente, uma manhã, quando a gente pensa que estava pensando pela primeira vez, antes só tem coisa que não lembra nada de antes. É muito bacana aqui a construção, inclusive, do texto, né? É um texto meio desconjuntado, como se fosse uma criança, inclusive, organizando as sentenças na sua cabeça. É muito bem feito essa parada. Para culminar esse processo, o Alan Moore volta ainda mais para trás e daí já tá dentro da barriga da mãe. Aqui a coisa é mais acelerada e há todo um esforço do Alan Moore de tentar pensar uma percepção do espermatozoide. Algo que, por sua vez, leva também uma investigação da origem da vida, do primórdio dos tempos. Cara, isso é muito bom e a página é muito, muito bonita. Aliás, um comentário à parte, eu até hoje ainda acho que o melhor desenhista a trabalhar com Alan Moore foi o Ed Campbell. E não tanto pela arte do Campbell ser deslumbrante, mas por parecer ser aquela que melhor capta o raciocínio do Alan Moore. A arte que melhor consegue adaptar esse torrente de ideias doidas que o Alan Moore tem. Uma coisa bacana ao longo dessa quadrinização é o quanto que obras de arte consagradas são usadas para expressar um pouco dessa abstração diante da vida. Tem aqui Van Gogh, Bosch, Hokusai. A onda do Hokusai, por exemplo, ganha esse sentido de primórdios da humanidade, da água, de onde toda a vida começa. Eu acho um barato quando a gente pega essas obras muito consagradas que a gente nem mais produz sentidos para elas, porque a gente está vendo o tempo todo, e elas ganham um novo sentido. E tem uma parada aqui também muito massa, que é o quanto que esse final fecha com o começo. O Alan Moore usa no começo uma imagem até bastante desconfortável do fato do tumor da mãe ser uma espécie de gravidez. E daí ele termina o quadrinho indo em direção à gravidez da mãe dele, que foi quando ele nasceu. Então basicamente as coisas se conectam nesse grande elo vida e morte. O que o Alan Moore faz aqui acima de tudo é uma grande desconstrução. E sim, essa palavra agora tá mega banalizada, mas se você vai lá pro filósofo Jacques Derrida, que cunhou essa noção de desconstrução, você vai entender um pouco melhor. Vamos usar aqui uma metáfora, ok? O que está em jogo não é você destruir um muro, mas sim você tirar tijolo por tijolo. Desfazer camada por camada de argamassa. Desconstruir. Isso parece muito simples, mas é um processo muito complicado, porque quando você trata de pessoas, você precisa se dessubjetivar. Deixa eu explicar essa parada, porque eu sei que... Dessubjetivar quer dizer que a cada passo você tira de você uma dessas experiências que faz quem você é. Você cada vez mais
vai tirando peças, coisas que formaram a pessoa que você se tornou. E esse processo de trás para frente é sempre muito, muito difícil, até porque a gente está sempre observando as coisas pelo ponto de vista do agora. E desativar, desacionar os nossos pensamentos, a nossa visão de mundo, cara, isso é um desafio imenso, que o senhor Alan Moore aqui faz muito bem, cabe dizer. No papo que tem entre o Alan Moore e o Ed Campion nessa edição aqui, Palavras, Magias e Serpentes, também tem um lance que o Alan Moore comenta sobre o seu conceito de idea space. Aqui isso é traduzido para ideário, mas eu não sei se ideário é a melhor palavra para pensar esse conceito do Alan Moore. O Moore aqui parte de uma ideia que ele já vê na psicogeografia, que é a ideia de que os pensamentos, eles estão no espaço. De que, de alguma maneira, a gente tem nossos pensamentos privados, assim como uma casa privada, mas a gente ocupa uma cidade. Esses pensamentos, eles também circulam pela cidade. Os pensamentos também estão no espaço público. Para quem já tem uma leitura do psicólogo Jung, você deve estar reconhecendo aqui a ideia de inconsciente coletivo. Só que o Alan Moore não vai para a direção, sei lá, de coach, sabe? Essa coisa de, vamos pensar positivo, vamos mudar o nosso pensamento diante das coisas, que tá tudo legal. Não, o Alan Moore, como vocês bem sabem, ele tá dizendo tudo isso considerando que ideias mudam o mundo. Aliás, essa é a ideia dele de magia, sacou? O que seria, por exemplo, um feitiço? Bom, às vezes um feitiço se dá por uma palavra mágica, certo? E essa palavra mágica pode muito bem ser um apelido. Dependendo do apelido que você dá pra uma pessoa, você acaba com a vida daquele corno. Imagina aquele apelido bem encaixado que a partir de agora todo mundo vai chamar ele, todo mundo vai pensar nele quando falar dessa palavra que não é muito legal. Vocês estão entendendo? Você consegue, às vezes, com uma palavra mágica, destruir a vida de alguém. A magia, portanto, que o Alan Moore tanto alude, é a linguagem. A ideia que aqui o Alan Moore explora, que vem lá do ocultista Aleister Crowley, passa pelo escritor Burroughs, passa pelo filósofo Gilles Deleuze, entre tantos outros, é de que a linguagem é um vírus. A linguagem nos contamina, a linguagem nos envolve e ela muda a nossa cabeça. Daí, portanto, que o trabalho de um mago, acima de tudo, é de entender a linguagem. Algo que tem tudo a ver também com a arte de escrever, pô. Então, portanto, essa noção de ideia e espaço, de ideário do Alan Moore, tem a ver com o fato de você entender como que a linguagem está não só na boca das pessoas, mas atravessada na nossa vivência. Essa ideia, portanto, mostra o quanto que as coisas falam conosco, o quanto que os objetos têm a dizer, assim como uma membrana fetal. Nota então como o negócio aqui é profundo e eu tô só arranhando aqui nesse vídeo. Não vou nem entrar aqui no Serpente Ciscada, que é a segunda performance do Alan Moore, essa não me tocou tanto, mas aqui ele vai mais direto na ideia de magia, na ideia de psicogeografismo. E pra galera que curte quadrinhos, aqui tem um momento onde ele mostra quando foi que ele encontrou pela primeira vez John Constantine. Porque sim, o mago John Constantine dos quadrinhos, Alan Moore conta que ele o viu de verdade e foi aí que teve a ideia do personagem. Então dá pra dizer que talvez Constantine exista. Não sei. Vai saber. Um detalhe adicional que vale comentar aqui dessa edição da Dark Side é que a tradução de Enéas Tavares tá uma tradução muito, muito caprichada e no final, inclusive, ele faz um pequeno texto que ajuda ainda mais a contextualizar o que aconteceu. Eu sempre brigo aqui nesse canal para que a gente tenha paratextos, para que a gente saiba o que a gente tá lendo. E que bom que tem o texto que eu sei o que eu tô lendo, porque senão eu ia me perder. Tipo, isso é uma performance, é um gibi, o que é? Então assim a leitura fica mais legalzinha, entendeu? Mas era isso, meu povo. Fica aí a sugestão que caso você queira saber mais sobre Alan Moore, aqui você tem uma obra que vai te dar uma visão bastante única dele. Não se trata exatamente de uma revelação da vida dele, mas de uma investigação da sua alma. E claro, isso de uma maneira extremamente poética e tocante. E ajuda a completar o bingo Alan Moore, porque basicamente quase tudo que ele produziu já foi lançado no Brasil, então você consegue encaixar nos quadradinhos do tipo, olha só, isso aqui eu tenho, isso aqui ajuda, fecha o mapa. Fica a pergunta, como é que está o seu bingo Alan Moore? Você completou tudo? Leu tudo? E se não leu tudo, se mexa. Ou não, porque tem coisas que ele fez que também não é tão legal assim. Enfim, deixa pra lá. No mais, como sempre, peço que você siga a gente nas nossas redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir e... valeu, pessoal. No mais, fica o convite... Ô, cacete. Ok, acho que o buzinaço não vai me deixar fazer o segundo take. Fechou.